A principal energia de 2023 para Bruna Gomes. 2023, a Bruna, pode ser que saiam notícias que ela não gostaria que saíssem. Vejo muito assim, ela tendo que firmar a opinião dela, muitas vezes, contra a opinião dos outros. Muitas opiniões de fora, muitas pessoas se metendo na vida dela e ela tendo que colocar um basta nisso. 2023 vai ser posicionamento. Bruna vai estar se posicionando. Então isso me remete muito a esconder essa gravidez por um tempo. Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao canal Love Tarot. Eu sou a Shelly. Essa é uma previsão para Bruna Gomes para o mês de outubro até dezembro de 2022. E vamos também fazer uma previsão já adentrando o ano de 2023. Então a gente coloca um limite aqui para o cumprimento das previsões, das quais eu vou falar aqui, até junho de 2023, as coisas que poderão vir a se cumprir. Quero lembrar vocês, o que eu digo não é a verdade absoluta, sou uma estudiosa, das imagens arquetípicas, ou seja, tarô, baralho cigano, oráculos em geral. Estou também dando aula gratuita aqui no YouTube, já tem as primeiras aulas para vocês assistirem, para quem quiser aprender para jogar para si mesmo, para os amigos, para o seu processo de autoconhecimento, tá bom? Vamos iniciar também aqui a roda da vida dela, da Bruna. Então a gente vai falar dos aspectos pessoais, profissionais e a nível também de relacionamento sentimental. Vamos fazer em forma de análise, que é a forma com a qual eu trabalho aqui, tá bom? Então a gente vai começar aqui como é que foi esse ano de 2022, só para lembrar aqui vocês, essa previsão está sendo realizada no dia 13 de outubro, tá? Então hoje é dia 13 de outubro, deixa eu confirmar aqui a data, tá? Para vocês compararem aí com o que for saindo. Lá no Instagram, eu sempre posto as previsões que vão se cumprindo, que os fãs me trazem, que saem notícias, às vezes a própria Bruna grava alguma coisa confirmando algo que eu falei, em previsões passadas. Então, se vocês quiserem ficar por dentro das previsões que vão se cumprindo e quiserem trazer para mim também no direct lá no Instagram, prints, vídeos das previsões que forem se cumprindo, eu agradeço, porque é isso que faz com que eu continue tirando para determinado famoso, tá bom? Certo, então vamos lá. Hoje é realmente 13 de outubro, quinta-feira, confirmado. E hoje, dia 13 de outubro, estou fazendo essa previsão aqui, então, e vamos iniciar. O ano de 2022 para a Bruna já tirei as cartas aqui, tá, gente? Pra gente encurtar o vídeo, o máximo que a gente pode. O ano de 2022, fazendo uma breve análise, porque é isso aqui que vai influenciar nos próximos acontecimentos. A Bruna viveu em 2022 tudo aquilo que está relacionado a grandes tomadas de decisões, tudo aquilo que tinha a ver com dúvida, dois caminhos, duas pessoas, dois amores, um antes e um depois, quem é a Bruna antes, quem é a Bruna hoje, viradas de chave, virada na vida, é o momento em que você vira. E também muito essa questão de relacionamento, foi muito forte para a Bruna em 2022, tá? Não só relacionamento com alguém, um relacionamento amoroso, como também o relacionamento dela com as pessoas, que é aquela questão, como ela é uma pessoa famosa, lidar com o público, relacionamento. Então é onde ela também participou de um reality show, ela precisava se relacionar com pessoas e tudo isso traz um resultado. Como você se relaciona com as pessoas, como você se relaciona no campo emocional, sentimental, como você se relaciona com o público quando você é uma pessoa que trabalha com o público.
E qual é o teu propósito de vida nisso? É como se fosse o propósito de vida dela, ser uma pessoa apaziguadora, ser uma pessoa ali que está sempre entre uma pessoa e outra. Como é que ela lida com conflitos? Como é que ela finaliza um capítulo para abrir outro? É sempre aquilo, né? Saber encerrar um capítulo e abrir outro. E o que isso vai impactar na vida das pessoas ao meu redor? Quando ela vai tomar a decisão, né? Que foi o que aconteceu no ano de 2022, como é que isso vai impactar na minha família? Como é que isso vai impactar no meu namoro? Como é que isso vai impactar com as pessoas que me assistem? Todo o tempo tendo que lidar com isso. Muita proteção espiritual. Também ela se conectando com a fé dela para aprender a se relacionar da melhor forma. Além disso, Bruna também precisou se mostrar mais. Quem é a Bruna? Né? E nesse processo de se mostrar para os outros é que veio o processo do próprio conhecimento dela sobre ela mesma. Qual o principal desafio, né, que a Bruna teve que lidar, não só esse ano, né, até aqui em outubro, como pode enfrentar até o final de 2022? Esse desafio é exatamente ela ainda ter que lidar com questões de relacionamentos passados, tá? O que significa? Ela tá lidando com o relacionamento dela atual, ainda, você percebe aqui, ó, tá virada para essas taças que estão derramadas, né? Olhando para isso de cabeça baixa, virada de frente para isso e dando as costas para o atual, que tá em pé. O que isso significa nesse contexto para a Bruna? Que ela pode estar deixando que coisas do passado, seja traumas, seja medos, frustrações, decepções, desilusões, atrapalharem, né, o seu relacionamento atual. Isso não é consciente que ela faz porque quer. É algo que ela talvez não tenha lidado direito com isso e olhado para isso com mais clareza e não percebe isso, tá? Então é inconsciente. Aquilo que você não percebe, mas que de fato está atrapalhando ou pode vir a atrapalhar. Quando eu falo isso, né, de vir a atrapalhar, não significa que ela vai dar as costas pro atual e voltar com o ex. Eu tô querendo dizer que se você, um exemplo, tem frustração, decepção ainda com o seu relacionamento passado, você pode da boca para fora dizer que superou, mas dentro de você pode não ter superado. Então isso pode atrapalhar o seu relacionamento com o atual, onde você muitas vezes ou você vai com muita sede ao pote, ou seja, você atropela os processos, você vai de mais rápido para você querer superar aquilo que passou, nem olhar como se fosse ajudar a superar. Ou você pode ir demasiadamente com cautela e com medo. Duvidar se aquilo realmente faz sentido para você, se está na hora, se você não vai se decepcionar de novo, né? Tem esses dois lados aqui, esses dois vieses aqui que pode vir a atrapalhar. É um exemplo que eu tô dando como pode atrapalhar relacionamentos que não foram totalmente processados, que não foram totalmente revistos, sabe assim, trabalhados ali dentro de você. Medos ou não querer olhar para as questões do passado e resolver, ir lá e resolver, isso pode realmente vir a atrapalhar em alguns momentos, tá? Na vida dela. Me dá uma sensação também de luto, tá? E o luto, ele não só tem a ver com a morte de um ser humano, como ele tem a ver com finais de ciclo. Quando você se separa, é como se fosse um luto, né? Quem teve relacionamento de muito tempo e teve envolvido e apaixonado mesmo, de fato, é como se fosse um processo de luto, né? A separação. Então, são esses finais de ciclos aí que ela precisa lidar. E provavelmente com luto de fato de alguém, né, vir querido, né, de perto dela, o que ela considera, que ela admira, que pode vir aí a
desencarnar, tá? Então, ou ela já lidou com isso e pode ainda haver um processo que ela precise passar até o final desse ano de 2022, tá? Bom, em relação até o final de 2022, ainda estamos falando, né, desse ano, a gente vê aqui, né, nos aspectos positivos, o sucesso, o brilho, o se mostrar. Fala também de novos projetos, novas oportunidades, aquilo que realmente faz sentido. Ainda vem acompanhado com aqui o valete de copas, né? Valete ou pajem, que é o nome dessa carta aqui, é uma carta que anuncia algo novo, tá? Então ela ainda vai viver até o final de dezembro novidades na vida dela, seja a nível pessoal, que vai trazer muita alegria para o emocional dela, como também a relação ao propósito de vida dela. Isso pode envolver também a carreira, né? Aquilo que ela gosta de fazer, aquilo que ela realmente se sente realizada. Então eu vejo a Bruna até o final de 2022 iniciando novos projetos, inclusive com uma certa velocidade, tá? Então é como se fosse uma cura, inclusive, é um processo de cura que ela vai precisar viver. Esse processo de cura pode ter a ver com perder alguém, né? Ou perder algo que para ela amava muito, mas que foi necessário passar por essa experiência, tá? E aí ela tem que se abrir para o novo, para tentar de novo, né? Olhar para o novo. Projetos que trazem dinheiro para ela, nova forma de ganhar dinheiro até o final do ano, certo? Tem um aspecto aqui de fertilidade, tá? Eu não vou deixar passar batido isso, porque são cartas que remetem também à fertilidade. O que é isso? Fertilidade, além de falar de trabalho, né? O que é por exemplo, o solo é fértil, né? Vai produzir algo, produção, com muita coisas a ver com produção, produzir dinheiro, produzir, né, na área do profissional. Mas essa fertilidade também pode remeter à gravidez, tá, gente? Uma criança, né? E o valete também, né, de copas, traz esse anúncio de uma criança. Me dá, assim, essa sensação de que existe essa possível gravidez até ainda esse ano, tá? Agora, quando eu pedi para esclarecer sobre a gravidez ainda esse ano, deixa eu botar para cá essas cartas que eu separei. A gente vai falar ainda aqui sobre um resultado de gravidez, um teste de gravidez indefinido, que não está definido, né? Me parece assim, não está definido. Ou que ela não queira anunciar, certo? Existe toda uma precaução, né, gente? Quando a pessoa traz ali um resultado de exame e tudo, ela precisa esperar um pouquinho para poder anunciar para parentes, para amigos, principalmente quando a pessoa é famosa, para o público, porque é uma possibilidade que quem engravida sabe disso, de que essa gravidez pode ou não vingar, né, como falam. Ou seja, os 3 primeiros meses precisa ter muita cautela, né? E com essa carta aqui na frente, né, dessa cegonha, né, me faz acreditar que ela precisa ter cautela ao anunciar. Ela que sabe, tá? Mas eu vejo, inclusive, com a carta aqui do meio, né, que tá no meio, a carta central, que é a carta do livro. E esse livro, ele fala das informações, né, das notícias, né, do conhecimento, e ao mesmo tempo ele pode não estar aberto, né? Então isso me remete muito a esconder essa gravidez por um tempo, né? Ainda pode ser que haja aqui
um vazamento. E se ela vier anunciar muito rápido, por exemplo, peguei o exame hoje, já vou falar amanhã, eu não recomendaria ela fazer isso, tá? Com a carta da nuvem, eu não recomendaria. Recomendaria que ela esperasse um pouquinho mais. Me traz muito esse aspecto dessa dúvida aqui sobre como é que vai ser essa gravidez, tá? Por quê? Porque existem alguns aspectos aqui. Eu não vou dizer que é gravidez de risco, não, tá? Mas talvez que sejam necessários exames para saber se realmente vai estar tudo bem. Então, existe aqui bateria de exames sendo feito, que eu vejo, né? Esses exames em relação à gravidez. Então, no caso dela engravidar até o final do ano, que está muito positivo para que isso aconteça, tá? Só que eu deixo na mão dela, né? É o livre-arbítrio dela falar sim ou não se ela está grávida, tá? O que eu posso adiantar para vocês é que existe aqui um alto índice de possibilidade dessa gravidez acontecer, está acontecendo, está sendo, né, já providenciado, e que ela precisa esconder aí, ela falar com um pouquinho mais de atraso, anunciar isso com um pouco mais de atraso, tá? Ela não falar muito rápido sobre isso, não ser muito ansiosa assim em falar sobre isso, certo? Então deixa eu ver aqui. Ok, aspectos tá ok, tem mais a ver com a comunicação mesmo. Talvez tenha algum homem também influenciando, que pode ser o próprio Bernardo, né? Não querendo que fale, não querendo que anuncie. Talvez ela querendo saber se é menino ou se é menina para depois anunciar. Algo nesse sentido, tá, gente? Ainda tenho dúvida se é menino, se ela vai ter um menino ou uma menina, tá? Às vezes me parece menina, às vezes me parece menino. Vai que seja dor. Às vezes parece menina, às vezes parece menino. Pode ser um menino muito meigo, né? Ou uma menina mais assim, que traga essa carga masculina. Mas parece ser gêmeos, né? Parece ser gêmeos. Que legal. Bom, então é isso, gente. Boas novidades para ela em relação à maternidade. Sim, ela só precisa dar uma escondidinha nisso e ter aí, fazer uma bateria de exames para ter certeza, não só que ela tá grávida, mas que também ela tenha certeza de como é que vai estar o início dessa gravidez. Então eu daria para ela ir anunciar no terceiro mês, que ela venha anunciar no terceiro mês seria o ideal, tá? Para que isso acontecesse. Mas tá bem forte aqui a questão de gravidez para ela até o final do ano. Na verdade, eu já tinha visto que isso estava rondando ela, né? Mas parece que agora o negócio vai materializar. Vamos então para 2023? Vamos ver então. A principal energia de 2023 para a Bruna Gomes. 2023, a Bruna vai estar nessa vibe aqui. Que vibe é essa? Né? É o número 7. Muita movimentação. Muitas coisas acontecendo. Lidar com diferentes assuntos, diferentes áreas da vida, diferentes causas, né? Diferentes desafios. Com pausa aqui, que eu vejo que tem assim muita questão de desafio, principalmente em relação ao externo, tá? Eu vejo a Bruna lidando com pessoas de fora, então assim, pode ser brigas, deixa eu fechar a porta aqui. Que pode ser ela se defendendo, defendendo suas ideias, tendo que se proteger, tendo que dar satisfação. Pode ser que saiam notícias que ela não gostaria que saíssem, tá? Então eu vejo muito assim, ela tendo que firmar a opinião dela, muitas vezes, contra a opinião dos outros. Muitas opiniões de fora, muitas pessoas se metendo na vida dela e ela tendo que colocar um basta nisso. 2023 vai ser posicionamento. Bruna vai estar se posicionando, ela vai ter que ser mais
mais assim, mais explosiva, né? Mais incisiva seria a palavra certa. O karma dela vai estar... O que é o karma? Karma são os desafios, tá? Então, os desafios dela tá relacionado à realização familiar, né? O que pode ter ali a ver com como é que ela lida com a família, a questão familiar dela. Questões dos pais podem vir à tona para ela, né? Questões familiares dos antepassados, em relação a filho, em relação ao próprio casamento em si, né? Tanto para o bom quanto para o não tão bom, porque karma não é coisa negativa em si, karma é neutro. Então, como ela vai lidar com desafios e superações. Fala de superações e desafios, tá? Pode ser que mais pra frente aqui, né, nesse resultado aqui que eu vou falar ainda pra vocês, a gente consiga encontrar mais desses desafios aqui. A nível de identidade, o que é isso? Lá pelo mês de janeiro, ela inicia o mês de janeiro com essa questão de se posicionar, tá? Espadas, que tem a ver com pensamentos e com um cavaleiro aqui, que é velocidade, né? Ágil, agilidade, velocidade, movimento e movimentos de pensamento. Ela vai ter que lidar com ansiedade. Então, né, se tiver essa questão de ansiedade do trabalho, pode influenciar na gravidez. Ou se ela estiver grávida e está ansiosa em relação à gravidez, ou, né, que não tenha nada a ver com gravidez, mas que possa ter a ver com tudo na vida dela, porque o pessoal é tudo. Como é que ela lida com tudo? E ela vai estar a todo vapor. Ela vai estar querendo resolver as coisas de forma rápida, querendo esclarecer também muitas coisas. Bruna vai estar indo atrás da verdade, vai estar querendo lutar por algo. E quando eu olho aqui, né, para como é a expressão dela, como é que ela vai estar se expressando em 2023, então principalmente nesse final de ano, nesse início de ano, já não me dá aqui uma sensação tão boa, porque na expressão eu vejo preocupação, eu vejo ela tendo que lidar com desilusão, com frustração mesmo, né? Com aquilo que ela queria tanto, mas não realizou, tá? Então, a expressão dela vai ser dar as costas, né, para o passado de vez. Então, ela pode ser que ela se posicione em relação... O que isso quer dizer mais propriamente? Que ela vai se comunicando de forma muito emocional. E esse emocional muito no sentido de superei, vou superar, estou superando, com aquela sensação de que as coisas não foram do jeito que ela queria, mas que bola para frente, né? E isso é em todas as áreas, porque não está falando de uma área específica. Isso é como ela vai estar se comportando, se expressando e se mostrando. Então, pode ser que os fãs percebam uma Bruna um pouco triste ou um pouco mais assim estranha, não tão alegre quanto ela normalmente costuma ser, né? E ela vai estar tentando que administrar essas emoções. Como é que ela fala? Então, é uma fala cuidadosa até, para não passar tanto essa coisa de vitimismo, né? Não passar essa coisa de coitadismo que ela não quer passar, certo? Então aqui, em relação ao emocional dela, aqui é um pajem ou valete, né? De paus, certo? Que me traz
aqui, como é o emocional dela, é como se fosse uma ansiedade por uma mudança, por algo que está começando na vida dela. Como é um pajem de paus, ele traz essa questão, né, de ser uma criança, podendo ser uma criança, ou podendo ser uma gravidez assim, muito assim, né, de onde ela está se movimentando muito ali. Eu preciso colocar a gravidez aqui nessa leitura porque vem e eu estou falando. Só que eu não quero resumir isso à gravidez, tá, gente? Porque quando a gente fala de energia, a energia não tem como, a energia vai influenciar as outras áreas da vida, certo? Então, no emocional dela, eu vejo ela pensando muito, ainda na questão de possível gravidez, pensando muito nesse algo novo que surge na vida dela. Vejo como se fosse ela sentindo, né? Ela sentindo algo por um menino, por um jovem, né? E por isso me remete a uma criança, tá? Pode ser que seja uma outra criança da família, pode ser, mas eu vejo ela inclinada a um sentimento não só para uma criança, né? Por algo que inicia ali, mas uma mudança da qual ela tenha que passar. Pode ser uma mudança de casa, né? Onde ela vai ter que se firmar em algum lugar por um tempo, ou pode ser mudança na área do trabalho, tá? Que eu já vou falar para vocês sobre a área do trabalho. Qualquer coisa a gente vai voltar aqui, tá? Então, assim, só fazendo um apanhado rápido aqui do início do ano, na área pessoal dela, essa ansiedade que ela pode estar vivendo para que ela não venha se desiludir, tá? Em relação a como ela se comporta, ela é como se ela se frustrasse um pouco, tá? Então ela se frustra porque ela falou coisas que não deveria ter falado. É o que eu falo, se ela der notícia de algum projeto novo ou de uma gravidez, seria bom ela guardar mais. Eu diria, guarde mais para você isso. E se ela anuncia esse projeto novo, a gravidez, ela meio que tende a se arrepender de fazer isso. Então eu vejo ela se arrependendo, meio que de ser muito impulsiva e de querer fazer as coisas com pressa. Essa seria a forma negativa dessa expressão dela, algo que ela se arrepende de ter falado, tá? Então a gente vai aqui também para o aspecto de decisão. O que ela decide e o que muda no ano de 2023, tá? A forma dela falar, a forma dela se comunicar. Como eu falei, a Bruna vai estar muito mais incisiva, ela vai estar um pouco ríspida, pode mostrar um lado dela, mas não tão fofo, tá? Não tão fofo. Aonde ela firma ali o posicionamento dela, tá? Ela vai fazer isso. Ela vai se posicionar, se defender. Vai tirar coisas que já não mais fazem bem para ela. Então, podendo ser não só o que ela fala, filtrar mais o que ela fala, o que ela abre para o público, como também tirar talvez coisas da vida dela que não agreguem mais na vida dela. Eu vejo ela fazendo cortes, decidindo iniciar às vezes um estudo, até mesmo estudar algo novo, né? Se formar em alguma coisa, algo que ela sempre sonhou, que ela gosta, que se sinta realizada, né? Pode ser alguma habilidade que ela vá aprender, certo? Podendo ser também, né, decisões em relação à maternidade, aonde ela vai ter neném, como é que vai ser o parto, ou seja, aos 9 meses ali, né? Como é que vai ser? É como se fosse se preparando para o 9º mês, último mês
da gravidez. Atenção que pode ser, né, dando tudo certo, beleza e tal. Pode ser que o bebê venha um pouquinho antes, né? Tem aquela coisa assim por conta dessa velocidade que eu vejo aqui, tá? Mas eu vejo nível de realização positivo. Essas mudanças que ela traz são importantes. Eu vejo a Bruna consciente e sabendo lidar com desafios. E justamente ela vai precisar fazer esses cortes para ela ter um final de gravidez. Eu tô falando de gravidez muito, né, gente? Pois é. Para ela ter um final de gestação bastante favorável. O que é isso? Tranquilo. Eu vejo assim... Eu vejo muita coisa fofa, gente. Eu tô até correndo risco aqui, né? Tô expondo isso aqui. O que correndo risco, né? A gente assumiu uma previsão e me grita muito aqui até umas coroazinhas assim, né? Como sabe quando você vai fazer a bolsa, né? Tem a bolsa, tem uma almofada de dormir, tem a decoração do quarto. E vai sendo assim, eu vejo uma coroa muito em evidência aqui, tá? Essa coroa em evidência, que tá me mostrando aqui, para além disso que eu falei, de ter algum aspecto aí em decoração, ou ela vai decorar a casa dela, ou o quarto ali para a chegada de alguém, enfim, né? É bem isso, para a esperada da chegada de um bebê, tá? Eu vejo também aqui. Vamos passar então pro lado do profissional dela, se não ficar muito grande. Vamos então. O profissional da Bru. O profissional da Bruna, pra mim, é ela recebendo muitos mimos, muito holofote. Ela... Pode ser que a Bruna esteja se preparando em algum momento aqui do início do ano. Lembrando que a previsão é até junho, tá, gente? Até junho de 2023. Aí lá pra frente eu venho trazer, obviamente, para o resto de 2023. É só para que vocês tenham atenção aqui. Esse profissional dela aqui me remete, como se a Bruna estivesse se preparando no início do ano aqui para um projeto e que esse projeto envolva alguma coisa onde ela vai ganhar um prêmio. Ela ganha um prêmio. Ela ganha um reconhecimento. Tá? E aí esse prêmio, né, é uma forma da pessoa dar o significado. É uma forma, cada um vai dar um significado diferente. É uma forma da pessoa se sentir realizada. É a reconhecer aquilo a qual ela se dedicou. Então, eu vejo a Bruna nesse patamar aqui. O que pra mim ou pra você é reconhecimento, pra ela vai ser alguma coisinha ali de reconhecimento. E ela vai se pronunciar, ela vai falar, ela vai agradecer sobre algo, tá? Isso pode ser inclusive em junho, tá, gente? De qualquer forma, profissionalmente existe mudança, tem muito uma questão aqui da Bruna, sabe, focar mais, ela precisa focar mais nas pessoas que amam nela, porque caso ela venha a ter muito hate, né? Quanto mais a pessoa cresce, mais tem hate, ela vai focar mais nas pessoas que estão ali dando amor pra ela, certo? Então eu vejo mudança na área profissional dela, passando por esse processo mais ou menos em junho ali. Pode ser antes? Pode, porque eu vejo essa mudança sendo, obviamente, ela vem sendo feita no decorrer do ano, né? Meado entre janeiro e junho. Mas em junho se concretiza essa mudança, onde ela diz, olha, estou mudando, pode ser de lugar, de escritório, pode ser um canal, pode ser um novo, ou até um novo assunto
um novo assunto, um novo nicho de trabalho. Ela vai focar em um assunto, em um tema no trabalho dela. Se antes ela falava muito sobre isso, ela vai começar a falar sobre isso. Algo nesse sentido. Tá? Como eu falei, pessoas reconhecendo ela, ela agradecendo as pessoas. Vamos falar então a nível de projetos. Já que a gente está falando do profissional, mas a gente vai sair um pouquinho, ou seja, não só do profissional, vai sair um pouquinho. E isso pode impactar o profissional dela. Mais uma vez me remete aqui a Bruna se preparando para ter neném, gente, tá? Eu falo dessa forma porque eu fico assim, né? Nessa altura que eu tô fazendo essa previsão, nem tem nenhuma notícia de que ela tá grávida, né? Mas eu já tô até vendo aqui adiante já. E tudo que eu vejo nesse processo dela, né? No processo de metas, o que ela tá fazendo de meta em 2023? É ter neném, gente. Sabe? Vamos ver aqui. Então é como se ela estivesse se movimentando nesse sentido, né? Preparativos, nananã, aquela coisa ali, ou em relação ao parto, nanã. Esse é em relação a projetos. O que me remete aqui a uma boa realização, a dando tudo certo. Mudando de assunto, né? Ainda falando das metas dela, mudando do assunto gravidez, existem metas. Como é que ela vai, já que ela quer ser mãe, como é que ela vai lidar com isso? E o trabalho, maternidade e trabalho. Daí que eu acho que o foco da Bruna muda bastante no nicho dela, no que ela comunica. Ela vai ter que falar muito de maternidade, né? E ela vai passar por esse processo de mudança aqui, né? Compartilhar mais as coisas de maternidade. Também ganhando, vamos dizer, patrocínios, né? Fechando com marcas. Então, provavelmente ela vai embarcar na questão maternidade aqui, nesse meio de ano, ali meados, né? Que já vem sendo desde o início do ano desenvolvido e vai se firmando a partir de junho aqui, já vai se firmando aqui nesse ambiente mais materno, tá? E aí eu vejo que ela vai colher, né, esses frutos, vai ter uma boa maternidade, vai conquistar, porque eu já vejo aqui a nível de realização, ela conquistando. Ela sabe quando você faz do limão uma limonada? Ela vai fazer da maternidade um meio dela continuar trabalhando sem ter que sacrificar a maternidade dela. Então, se ela vai se comunicar com as pessoas nesse ambiente aqui, né, de maternidade, ela vai receber marcas, né, sobre criança, que vai falar sobre criança, contratos profissionais que tem a ver com a maternidade e que também com aquela questão infantil ali. Tudo muito relacionado a isso eu vejo, tá, gente? Por isso, mais uma vez, essas metas ela vai estar conseguindo realizar. Ela tá muito bem encaminhada. A Bruna sabe o que tá fazendo, tá? Podendo ser, inclusive, sonhos do passado. Se ela, em algum momento, já fez um trabalho mais infantil, isso pode ser que venha a voltar para ela. Então, se ela mudou, eu não vou mais falar com o público infantil, vai voltar a falar com o público infantil. Como se isso tivesse no karma dela, né? Como se fizesse parte da vida dela, né? Ela trabalhar, e isso tá sempre vinculado ao ambiente familiar. É como se fosse uma missão de vida, algo assim. Bom, em relação ao seu lar, né? Ela tendo que administrar aqui o lado mais... Ela tá tendo que administrar aqui o lado mais primitivo dela. Os instintos.
que são esses instintos? O instinto de resolver as coisas, de falar o que pensa. Então pode ser que essa energia aqui, que vai estar rondando até junho, seja por causa dos nervos, né? E ela vai estar muito mais ríspida, incisiva, se impondo, se posicionando, colocando limites, fazendo cortes, filtrando, tá? Opinando. E aí, isso aqui, ela, dentro do lar dela, ela vai ter que balancear isso. Ela vai ter que lidar com esse meio que leão, né? Que o leão, ele traz essa coisa de gritar, de falar, de agressividade, né? Muitas vezes é uma agressividade necessária para que as pessoas escutem ela e levem ela a sério e parem de dar pitaco na vida dela, né? Ela, por ser uma pessoa que lida com pessoas, sabe lidar com pessoas, ela precisa se impor às vezes, porque as pessoas acham que por ela ser legal com as pessoas, ouvir as pessoas e compartilhar, né, da vida dela e falar o que ela pensa e sente e mostrar as vulnerabilidades, as pessoas pensam que podem interferir e se meter na vida dela e dar pitaco e ela ficar sem tomar a própria decisão. Ela tem que tomar cuidado com isso. Então, dentro da casa dela, do lar dela, ela vai precisar saber como é que ela se posiciona, ter sabedoria para se impor. Mas se impor não de forma agressiva. Quando uma pessoa está acostumada a ser muito passiva e pacífica, e ela resolve se impor, ela não sabe fazer isso de forma orgânica. Ela precisa aprender, então ela acaba passando um pouquinho a medida ali. Mas isso é um processo, até ela alcançar o caminho do meio, o equilíbrio, onde ela se posiciona, eu ia falar é espanhol, mas não com tanta agressividade. Então, o cuidado com a impaciência e ao mesmo tempo não ser tão passiva, sabe? Então, você saber conquistar as coisas com sabedoria, com se posicionar e conseguir o que você quer ali com sabedoria, ela vai precisar disso. Carta da força como eu falei, pode ser que ela engravidando, uma vez que ela engravide, vamos colocar aqui, vamos assumir que ela engravide, é possível que se tiver ali 9 meses, pode ser um pouquinho antes, tá? Então ela pode ter que lidar com essa ansiedade e vejo aqui também ela querendo realizar o parto normal, né? O parto humanizado, o parto normal, é isso. Então no lar dela, ela precisando ser forte e vai ter que lidar com essa sabedoria, precisando ter força, se conectar muito com a espiritualidade, principalmente a sabedoria, né? Muita movimentação na casa dela nesse mês e, como eu falei, tendo que lidar com o externo. E a nível de relacionamento, agora, né, falando como é que ela vai estar se relacionando com, aqui já é o amor da vida dela, né, com o parceiro dela, que é o Bernard. Mais uma vez aqui, eu vejo bastante forte aqui na leitura dela o elemento fogo. O elemento fogo, muita movimentação, muita agitação, muita ação, muito fazer e isso vai estar aqui muito forte na vida deles, né, do casal. Como é que vai estar esse relacionamento? Passa por um processo de mudança, então pode ser que haja aqui necessidade de fazer mudança dentro de casa, mas também no relacionamento. O relacionamento passa a mudar. Muitas coisas novas acontecendo no relacionamento, uma novidade para o casal, uma novidade nesse relacionamento, tá? Mais uma vez a fertilidade aqui bastante em vigor, podendo ser a questão ali da paternidade, né? Porque eu tirei aqui como é que ele vai estar em relação a ela. O Bernardo, né, em relação a Bruna, rei de ouros. Ele é o cara que providencia, ele é o cara que tá muito fértil, eu vejo paternidade, ele sendo pai, sabe? Então, tá aqui fechando essa roda aqui com todo esse ambiente maternal, paternal, familiar, que eu falei pra vocês, certo?
Voltem o vídeo pra vocês verem. De vez em quando vem aqui ver o vídeo, vai vendo conforme as coisas vão acontecendo, porque tem muito detalhe nesse vídeo aqui. Geralmente é assim que eu faço as minhas leituras, tá, gente? Particulares. E elas são bem completas, complexas e é óbvio que eu falo muito mais, porque como é leitura particular, a gente tem os dados ali, a pessoa tá querendo saber e a gente vai falar muito mais. Vou ver se eu tiro mais alguma coisa aqui de informação para vocês. A nível de meta, como eu falei, ela conclui as metas que ela quer, ela recebendo prêmio, a questão da maternidade forte aqui, essa realização de um sonho do passado também, coisas do passado que vem, ela usar coisas do passado que eu falo, coisas que ela já usou, voltando ao que era antes, reiniciando, dando restart aqui, tá? Certo, então ela vai ter que ter um recomeço aí na vida dela para ela se ajustar aos sonhos dela, né? Que é a questão da maternidade. Aí vai precisar de paciência, né? Para lidar com isso. E paciência talvez para lidar com o Bernardo também. Talvez ela vai estar um pouquinho mais impaciente com o Bernardo. Tem um pouquinho de briga aqui com o Bernardo, mas tá tudo certo, tá, gente? Vai dar certo. Só para eu ver aqui a nível de relacionamento, se eles vão oficializar também, né, gente? Assim, casar. Se existe. Eu não sigo eles, né? Pode ser que vocês até saibam aí de alguma coisa, mas eu me deu vontade de olhar na carta aqui para completar a nível de casamento, de oficialização, a Bruna e o Bernardo. Conectando com essa energia aqui. Bruna e Bernardo. Até dezembro de 2020. Não, até junho. Então, estamos em outubro. De junho até outubro de De outubro de 2022 até junho de 2023, se tem casamento. Oficialização, papéis de casamento, cerimônia para o casal Bruna e Bernardo. Vamos ver aqui. Vamos lá. Então, existe sim essa possibilidade, tá? O que é que eu vejo aqui? Lembra que eu falei pra vocês que a Bruna ainda em 2022, né? Lida com questões do passado que não superou. Inclusive, pode ser que tenha acontecido algo no relacionamento dela com o Bernardo, ou que ainda vai acontecer, porque lembrando que eu tô falando nesse exato momento, eu estou falando no dia 13 de outubro de 2022. Então, ainda pode acontecer por esses dias, até o final de 2022, não importa. O que acontece é que também, dentro do relacionamento dela com o Bernardo, pode ter havido algo que ela tenha recuado, ainda não, né? Ainda não oficializar. E bem da parte dela, tá, gente? Pro Bernardo, eu vejo ele precisando esperar. Então pode ser que exista essa cautela aqui. Então vamos lá, eu tenho duas possibilidades. Existe aqui existe, né? Existe aqui o pedido de casamento, o planejamento de casamento existe, mas o comunicar, pode ser que seja isso que ela esteja cautelando, venha a fazer, né? Ter mais cautela ao anunciar. Então, acontece um dia, anuncia depois.
Mas eu vejo alguma coisa pública aqui sim, tá? É uma coisa meio enrolada mesmo, tá, gente? É meio enrolado. Então, o que eu posso dizer aqui? O que pode ter acontecido aqui? Ele tenha feito um pedido ou se manifestado para ela dado ali meio que talvez, agora não é um não, mas sabe aquela coisa sim, mas agora não? Ou não, mas ainda não, mas logo sim? É nesse sentido aqui. É como se fosse um breve corte. Não é algo que é um não definitivo, não é algo mas é algo assim, para ir devagar, nesse sentido. Mas não vai demorar muito. Não vai demorar muito, tá? Embora isso tenha acontecido, não vai demorar muito. Por quê? Porque eu vejo esse planejamento aqui, ou seja, é um prazo médio. Então, até junho de 2023, isso pode vir aí a público, né? Esse planejamento, essa cerimônia. Então é como se eles tivessem que esperar uma próxima oportunidade. Então ele está esperando a próxima oportunidade. Então pode ser que tenha manifestado uma ideia para ela e ela meio que ou ela, numa conversa deles assim, e aí agora ele busca eu vejo ele buscando uma oportunidade de querer fazer esse pedido, tá? Meio que com cautela ali, certo? Até por ela, né? Pelo fato dela ter talvez uma decepçãozinha, um pé atrás ali em algum momento, seja em relação ao relacionamento deles ou até a relacionamentos passados. Então eu vejo mais essa questão aqui dele e dela, mas no final das contas é como se tivesse feito ali as escondidas, tá? É como se estivesse fazendo as escondidas. O que tá fazendo? O planejamento mais as escondidas, no off, se preservando. Acredito que existe uma preservação, mas que o sim para o casamento tá aqui, tá bom? Bom, gente, essa foi a previsão para a Bruna. Foi focada na Bruna. Trouxe algumas coisas do Bernardo, tá? Mas foi focado nela. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like. Se inscrever no canal é importante para que você possa aí acompanhar as próximas previsões. Lá no meu Instagram eu sempre anuncio quando eu vou fazer previsão e é lá o canal mais próximo que eu tenho com vocês, né? Que acompanham aí as previsões. Vocês mandam as perguntas e são as primeiras pessoas que ficam sabendo quando vai ter previsão é quem tá no Instagram, tá bom? Então, um grande beijo pra vocês e desde já aí um feliz 2023 pra todos nós. Namastê!